Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, nessa aula a gente vai ver manipulação do DOM, que nada mais é do que manipular os elementos HTML presentes numa página. A gente vai fazer isso com JavaScript. Então, vocês têm o material lá que eu vou seguir, né? O roteiro dele. Então, a primeira coisa a gente vai ver como referenciar elementos usando o JavaScript. Então, eu já vou ter meu código HTML pronto ali e vou usar o JavaScript dentro do meu código HTML para capturar certos elementos dessa estrutura do HTML que me interessem, que eu queira modificar ou fazer alguma coisa. Tá? Então eu vou primeiro ver essa parte aqui de referenciar os elementos, depois a gente vê como manipular atributos, como manipular estilos, navegação no DOM, criação, remoção de elementos, e era isso. Então vamos lá. Eu vou criar um HTMLzinho aqui só para a gente começar. Deixa eu abrir também aqui nosso console. Também vou usar ele. Tá. Então vamos criar aqui. Vamos ver um H1. Título da página. Aí nessa minha página tem. Vou botar um H2 aqui. Subtítulo. E vai ter uma div aqui. Algum texto, literalmente. E1. Link que vai mandar para o Google. Tá? Então tem bastante coisa para a gente trabalhar aqui com JavaScript. Então eu vou criar meu script aqui embaixo pelo seguinte. O script ele executa na ordem que ele está colocado no HTML. Se eu colocar esse script antes lá do H1, não existe nada de HTML. Se eu colocasse ele aqui, né? Assim. No momento que executar o script que está aqui dentro, não vai existir nenhum HTML ainda. Ele vai executando em ordem aqui. Então tudo que eu fizer aqui vai falhar, né? Para tentar referenciar esses elementos. Eles não existem ainda. Então eu vou colocar o script aqui no final para a gente poder fazer esses testes. Então, primeira coisa, eu vou capturar aquele H1 lá de cima. Eu vou chamar aqui de EL1, de elemento 1. Então, como é que funciona? Eu vou... Vamos fazer assim. Primeiro eu vou fazer com o ID. Vou botar um ID nele aqui, título. Deixa eu botar um class aqui. Class. Em vez de div pode ser P, né? Parágrafo. Eu vou botar class conteúdo. E daí eu vou criar uma outra. Aqui vai ser div class conteúdo, tá? Só para diferenciar. Mais texto. Tá, voltando aqui no JavaScript. Então eu quero capturar aquele título da página. Documents. Então eu sempre acesso esse objeto global que está disponível no JavaScript. Ele me retorna, que ele contém métodos que me permitem manipular o documento, tá? Então document.get element by id, e aqui eu boto uma string com o id que eu quero capturar, é título. Isso aqui me retorna o elemento HTML que tem aquele id. Eu posso mostrar no console log para conferir se funcionou. Ó, tá ali no console. Ó. Ele está me dizendo que o que tem naquela variável EL1 é o H1, id título, título da página, fecha H1. Tá? Então tudo isso aqui foi armazenado nessa variável EL1. Não é uma string, tá? É um objeto. Um objeto que é um elemento HTML. E depois eu vou poder manipular ele de várias formas. Mas por enquanto, vamos primeiro ver aqui como referenciar os elementos.
Vamos dizer agora que eu queira capturar o subtítulo. O subtítulo ele não tem ID, também não tem class. A única coisa que eu sei sobre ele é a própria tag, que é H2. Opa, eu fechei H1 aqui, né? Deixa eu botar aqui H2. Tá. Então a gente tem também, deixa eu tirar esse console log, a gente tem um método no documento para capturar isso também. É L2 igual document.getElements by tag name. Eu digo o nome da tag, é H2. Notem que este aqui era no singular, né? Get element by ID. Ele retorna um elemento. Basicamente porque a gente só pode ter um elemento com um determinado ID na página. Já esse aqui, notem que está no plural, get elements by tag name. Isso aqui vai me retornar um array de elementos. Porque pode ter mais de um H2. No caso eu tenho um só, mas poderia ter mais de um. Se eu mandar mostrar L2, vocês vão ver que é aqui, ó. Ele chama aqui de HTML collection. E ele diz aqui que o elemento 0 é um H2. Ele até marca ali para mim na página. Se eu quisesse capturar só o primeiro, é só então eu colocar um 0, um índice 0 aqui, né? Note que ele já capturou direto, então não é mais um collection, agora é o elemento H2, que é o primeiro que ele achou, porque eu botei aqui o índice 0. Então já vimos aqui por ID e por tag. Vamos ver por class. var el3 igual document.getElements, de novo no plural. Sempre que for no plural, você já sabe que o retorno é um vetor. By class name. Eu quero a classe conteúdo. E se eu mandar mostrar ali embaixo, vamos trocar aqui para L3. Ó, HTML collection com 2 elementos. Ele está dizendo aqui que tem um parágrafo com a classe conteúdo e uma div com a classe conteúdo. Posso expandir aqui. Então aqui ele separadamente. Se eu abro, tem todas as propriedades do elemento aqui que não nos interessa no momento. Tá? A mesma coisa aqui no outro. Mas ele retornou os 2 elementos. Então a gente viu 3 formas já de capturar. Tem só mais uma que é mais raro de se usar, mas eu vou mostrar aqui também. Então se a gente tivesse um formulário a gente tem que ter name, né, nos campos. Botar name igual, sei lá, endereço. Digamos que é um formulário que a pessoa tem que preencher o endereço dela. Eu quero capturar aquele input ali. Só uma coisa antes de encerrar aqui. Vamos dizer que eu queira capturar desse anterior aqui, né, do class name. Eu não quero o vetor ali, eu quero a div. Bom, a div ela é o segundo elemento desse vetor, então eu posso colocar já direto aqui um 1. Tá? O 0 é o primeiro, o 1 é o segundo. Note que ele mostrou aqui, div. Se eu coloco o 0, ele vai me retornar o parágrafo. Ó. Tá? Nós vamos deixar aqui a div. Voltando aqui para o que eu estava fazendo. var el4 igual document.getElements, plural, by name. E qual é que é o nome lá? Endereço. Mandar printar. Node list. E ele está me dizendo que tem um elemento aqui que é um input. Tá correto. Se eu quisesse trazer só ele em vez da lista, de novo, só botar o índice 0 aqui que ele me retorna só o input endereço. Então essas são as 4 formas que a gente tem de capturar elementos HTML usando o JavaScript. Agora, capturar os elementos não serve para nada por si só. A gente captura para fazer alguma coisa com eles. Né? Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer umas brincadeiras com esses elementos agora. Fazer assim que eu quero que apareça o código inteiro ali. Então vamos dizer que eu queira mudar o título da página via JavaScript. Eu posso fazer, é o L1, né, que eu capturei ali, ponto, inner HTML. O que é inner HTML? Essa propriedade do elemento, ela representa tudo que estiver entre a abertura e o fechamento da tag.
Então é esse conteúdo aqui. No caso é o texto, título da página. Aqui o inner HTML é isso. Nesse P, o inner HTML é tudo isso. Se eu pegasse só o link, o inner HTML dele seria isso aqui. O inner HTML da div é isso aqui. Tá? Aqui o input não tem inner HTML, é vazio, porque ele não tem abertura e fechamento. E assim por diante. Então, o inner HTML é sempre o que fica entre a abertura e fechamento da tag. E eu posso alterar, posso atribuir um valor para ele. Igual a oi. Ali, mudou o título da minha página para oi. Então, notem que eu capturei o elemento aqui pelo ID, depois eu referenciei ele, usei a propriedade inner.html e atribuí o valor que eu quis ali para ela. Modifiquei. Vamos ver no subtítulo. Poderia fazer a mesma coisa, né? Inner.html recebe alguma coisa. Se eu quiser, em vez de alterar, acrescentar alguma coisa, dá para fazer também, é só concatenar. L2.inner.html mais igual, então eu estou acrescentando o que eu vou escrever aqui, tá? Espaço, oi, de novo. Então notem que ficou subtítulo, oi, de novo. Tá? Vamos alterar agora aquela div ali. Já mexi bastante com conteúdo, vamos ver como que eu posso alterar o estilo dela. L3. Sempre que eu for alterar estilo, ou seja, CSS, eu tenho que usar a propriedade style. Dentro de style, eu posso usar qualquer propriedade CSS que a gente já aprendeu anteriormente. Só que com uma diferença. Enquanto lá no CSS eu podia ter propriedades com mais de uma palavra, por exemplo, background color. Tinha que escrever background, traço, color, tudo em minúsculo, né? Aqui, o traço no JavaScript significa subtração, então ele não vai entender. Então, no JavaScript, tudo que tinha traço em CSS, some o traço e todas as palavras além da primeira ficam com maiúscula, iniciam com maiúscula, né? Então, por exemplo, background color, que no CSS seria assim, aqui ele entende que eu estou fazendo background menos color, não vai funcionar. Tanto que ele já deu erro aqui, ó. Color não está definido. Ele pensou que color era o nome de uma variável. Então, no JavaScript, a gente tira o hífen e bota em maiúscula a segunda palavra. E aí eu posso atribuir um valor para ele. Eu vou usar aqui alguma cor com nome, tá? Então, a blue. Esse aqui foi na div, então está mais para baixo. Tá ali. Então, aquela div que tinha mais texto, né? Essa aqui. Background color dela ficou azul. Então, isso aqui que eu fiz com background color se aplica a todas as propriedades CSS que a gente já viu. Então, qualquer coisa que a gente queira alterar de estilo, é só usar a propriedade style e dentro dela a gente acessa tudo o que quiser de CSS. Vamos dar uma olhada aqui no material para ver o que eu... Atributos. Ok. Então, vamos ver aquele input name ali, que é o elemento 4, né? Então, notem que ele tem um atributo. Aliás, ele tem que estar oculto aqui, né? Vocês lembram que input, o padrão dele é sempre tipo texto, né? Tanto que ele apareceu aqui, uma caixa de texto. É a mesma coisa que eu colocar type igual a text. Tá? Isso aqui é o padrão. Quando eu não coloco nada, é a mesma coisa que ter type igual a text. Eu posso alterar isso também, né? Então, el4.set attribute. Nome do atributo que eu quero alterar é type. Valor que eu quero colocar. Vamos colocar button. Então notem que aquela caixa de texto agora virou um botão aqui. Deixa eu botar uma outra coisa que dê para visualizar melhor. Type checkbox, talvez. E dá para ver, ó. Já era uma caixa de texto, virou uma checkbox, porque eu mudei o atributo type dele.
Outro ponto onde eu posso fazer isso. Aqui, esse link, eu não tinha capturado esse link aqui, né? Vamos capturar ele agora e vou mudar para onde ele manda. Atualmente, vocês olham ali embaixo, né? Ele está dizendo que ele manda pro google.com. Eu vou fazer aqui em cima para ficar tudo junto. var el5 igual documents.get elements. Ah, faltou uma forma de capturar que eu não mostrei. Vou aproveitar e vou mostrar agora. Query selector. Esse query selector permite que a gente capture elementos usando os seletores CSS, que a gente já viu. Então, tudo que eu usava lá como um seletor para fazer uma regra CSS, eu posso usar aqui dentro. Esse aqui, ele é um A que está dentro de um P. Eu posso usar isso. Então, PA. Né? Um link que está dentro de um parágrafo. Fecho aqui o query selector. Se eu mandar um console log, EL5, ó, ele está mostrando aqui, ele capturou o link certinho. Tá? Então isso aqui era um seletor CSS, captura todo A que estiver dentro de um P. Ou poderia ser assim também funciona. Né? Nesse caso aqui é um descendente direto e aqui é qualquer descendente. Então o query selector ele retorna o primeiro elemento que ele encontrar que satisfaça esse seletor. Teria também o query selector all. Notem que agora ele retorna aqui uma node list, é um array de novo. Né? Então, e nesse caso tem um elemento só que é o A, é o link. Então o query selector all ele retorna todos os elementos que satisfaçam essa condição aqui. E o query selector ele já automaticamente retorna para a gente só o primeiro. É uma versão simplificada. É um atalho, na verdade, porque eu poderia fazer selector all, pega o primeiro elemento, dá na mesma. Tá aqui, ó. Pegou o A. É a mesma coisa que só usar query selector. Agora sim vimos todas as formas de captura. Capturei o link e vamos mudar o endereço desse link. el5.set. Opa, vou parar lá em cima o cursor. .set attribute href. Então ele tem um atributo href, né, dentro da tag A. Eu quero alterar ele. Vamos alterar para, sei lá, vamos botar http:// ifrs.edu.br. Agora, se eu passar o cursor lá naquele link, ele vai ter que mostrar um endereço novo já. Ó, apareceu ali embaixo, pequenininho ali, embaixo da checkbox. ifrs.edu.br. Tá? Alterou então o link. Então, set attribute serve para alterar qualquer atributo de tag que eu queira. Acho que agora sim vimos tudo aqui sobre captura e manipulação. Vamos ver um pouco aqui de navegação, depois a gente vai para criação e remoção e encerramos. Então, o que seria a navegação? Navegação é o seguinte, digamos, vocês notem que aqui, por exemplo, eu usei o seletor para dizer que eu queria um A dentro do P. Mas eu poderia, em vez disso, capturar o P e via JavaScript percorrer todos os filhos desse P e encontrar o A. Tá? Daria para fazer isso. Então vamos fazer aqui var el6 igual a document. Vamos usar pela tag elements by tag name P. Quero só o primeiro, então 0. E aqui é L6, né? Só conferir se capturou certinho. L6. Tá, capturou o P. Então o que eu quero saber agora? Eu quero percorrer os elementos filhos para achar aquele A. Então a gente coloca aqui children
Nota que, de novo, ele está me mostrando aqui que é um HTML collection, é um array. E ele está me dizendo que tem um filho só, que é o A, justamente que eu estou procurando. É a única tag filha que tem ali. Né? Então, se esse children é um array, e o primeiro elemento dele é o que eu quero, eu posso botar o índice 0 para acessar o que eu quero. Então, notem que aqui eu acessei o link, né? Da mesma forma que eu tinha acessado com Query Selector. Tá? Então, foi uma forma um pouco diferente de fazer isso. Em vez de acessar direto usando o seletor, eu acessei o parágrafo e peguei, através da lista de filhos dele, o elemento A. Tá? Inclusive, eu poderia substituir, vou tirar isso aqui, eu poderia substituir aqui, que vai tudo funcionar igual. Exceto que aqui não existia o EL6 ainda. Eu vou só trocar a ordem aqui. Tá, agora sim. Eu tenho o EL6, children 0. Então quer dizer que se funcionou, aquele link tem que estar para o ifrs.edu.br. Vamos ver. Está ali embaixo, ifrs.edu.br. Então funcionou, deu na mesma. Tá? Capturou o mesmo elemento. Vou só voltar para o que estava antes. Ok. Isso foi para capturar um elemento filho. E notem que para capturar o P eu tive que fazer isso aqui, né? Mas tem outra forma também. Como eu já tenho o link, que é o A, eu posso, via JavaScript, dizer que eu quero capturar o elemento pai dele, que é o P. Então, em vez de fazer isso aqui, para capturar o P, eu vou fazer document, aliás, document não, vou fazer el5.parent node. Tá, eu tinha só o console log aqui para testar, então vamos botar de novo ele aqui, console.log el6. Aqui, capturou o P. Da mesma forma. Tá? Então é só uma forma, é um caminho alternativo, digamos assim, para capturar as mesmas coisas. Então, em vez de eu capturar o elemento P direto, como eu já tenho o link, eu posso simplesmente dizer que o elemento 6 é o pai do 5. Ele entende que o pai do link é o P. Então ele funciona da mesma forma, capturou o parágrafo. Tá? Então aqui encerramos também navegação no DOM. Então tem duas formas, né? Para baixo e para cima. Para baixo a gente usa o children, para cima a gente usa parent node. Agora, para encerrar, vamos ver criação e remoção de elementos. Vamos dizer que eu queira, nessa mesma página, pode ser do jeito que ela está. Apagar esse console log. Eu vou fazer assim, var el7. Note que agora eu não vou capturar, eu vou criar um. Então é document.create element. Vamos dizer que seja um elemento H1. H1 é aquela barra horizontal. Aliás, H1 não, desculpa, HR. É a barra horizontal. Então, escolhi ela porque ela vai aparecer de imediato, tá? Notem que não apareceu nada aqui, né? Por quê? Porque eu simplesmente criei em memória isso. Eu criei um elemento HR, guardei na variável L7. Então ele está criado na memória. Eu não disse onde eu quero inserir ele, eu não mandei inserir ele na página. Então, o próximo passo, então aqui é criação. Agora vem inserção, são dois passos. Agora não. Agora sim eu posso fazer direto no. Eu posso fazer naquela div que está azul, talvez. É o EL3. EL3.append child EL7. Não ficou bom de ver aqui. Ele está aqui, mas está difícil de ver. Eu vou colocar ele então no
Em vez do EL3, vamos botar no... Esse anterior aqui é o P, né? Vou botar no EL6, então. É o parágrafo. Ó, tá ali ele. Ó. Agora deu para ver bem. Então, o que eu disse aqui nessa linha de código? Primeiro, eu informei qual o elemento onde vai ser inserido. E dele, eu acessei o método appendChild. Então, o próprio elemento tem um método para adicionar um filho nele. E eu digo qual filho eu quero acrescentar nele. Então, é a variável aqui que estava guardando o elemento que eu criei, que é um HR. Então, o que isso aqui fez? Ele criou um HR dentro do P. Se eu for inspecionar aqui o parágrafo, vocês notem aqui que está o P, tem o link dentro dele, e está aqui o HR, dentro do P. Tá? Então, eu inseri o elemento que eu criei dentro de outro elemento. Tá, e se eu quisesse inserir direto no body mesmo da página? Tem um atalhozinho que dá para usar aqui, que é document.body. Tá? Ó, tá lá embaixo o HR agora. Se eu for ver o código fonte aqui. Disto aqui. Ó, o HR é a última coisa ali depois do meu script. Então, meu script termina aqui, né? Ele inseriu depois disso o HR. Feita inserção, vamos ver a remoção. Deixa eu só botar o comentáriozinho aqui também. Feito. Então, remoção. O que eu posso fazer aqui? Digamos que eu queira remover o título da página agora. el1.remove. Ó, não tem mais título a minha página. Então é só referenciar a variável que contém o elemento, chama o método remove dela. E era isso. Ela some do meu documento. Tá, pessoal? Creio que vimos tudo aqui de manipulação do DOM. Então a gente viu como capturar elementos já existentes através do ID, do nome da tag, da classe do elemento, do nome do elemento e usando o seletor CSS. A gente viu também como navegar no DOM usando parent node e children, tá, que também serve para capturar elementos, só que de uma forma um pouco diferente. A gente viu como alterar o conteúdo de uma tag, né, com o inner HTML. Nós vimos como alterar CSS de elemento usando aqui o style. Vimos como alterar atributos dos elementos usando set attributes. Vimos como criar elementos e inserir na página. Então, só lembrando de novo, primeiro a gente cria, guarda numa variável, depois tem que inserir na página. Então, quando vocês estiverem fazendo um JavaScript com esse tipo de funcionalidade, por exemplo, na tarefa da semana, se vocês fizerem create element e não aparecer nada, não se surpreendam. Falta fazer a inserção. E por último, a gente tem o remove. Né? Então a gente bota lá o elemento que a gente quer remover, ponto, remove. Já era, ele não existe mais. Tá? Se eu for ver aqui no código fonte, vocês notam que ele começa no H2, não tem mais aquele H1. Foi deletado. Deixa eu dar uma conferida aqui, ver se não faltou nada. Não, atalhos aqui é mais para consulta, tá? Inclusive eu usei document body ali no exemplo. Foi tudo. Tá? Então qualquer detalhezinho, informação adicional, vocês podem conferir esse material de aula, que tem exemplos e tudo. Certo? Então esse é o conteúdo da semana. Até a próxima.